Fala, tirando a gente lá do canal, eu separei aí duas informações importantes para vocês. Então, sem enrolação, bora acompanhar essas informações, os créditos na descrição e bora pro vídeo. O que está acontecendo nesse momento? Essa decisão ela tem 5 dias para ser cumprida pelas casas de apostas. Como a decisão foi na quinta-feira, dia 2, até terça-feira, dia 7, essas casas precisam obter alguma liberação do governo federal ou então elas precisam se retirar. O que significa se retirar? É não exibir mais a sua marca, né, nos clubes, em qualquer mecanismo de publicidade aqui no Brasil e não podem mais operar aqui no Brasil. E aí isso tem um impacto grandioso, porque a gente está falando de uma casa de apostas que vive da publicidade para poder operar e também da receita obtida pela operação envolvendo os jogos que cresceram muito aqui no Brasil nos últimos anos, tornando as casas de apostas como grande fomentação, né, do negócio, do esporte no futebol brasileiro. E por isso a regulamentação. Só para dar um contexto mais amplo para vocês aqui, de que existem exigências. Se a empresa não está cumprindo, eu não sei. Ela se defende dizendo que está. O fato é que tem um problema aí. Não houve a liberação, pelo menos por enquanto. A Esportes da Sorte vai buscar isso e a gente vai ficar acompanhando. Agora, isso impacta, por exemplo, o Corinthians entra em campo no dia 16 de janeiro pelo Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino. E aí, vai ter a sua marca exposta ou não? Essa decisão precisa ser cumprida até terça-feira, mas até o dia 16, né, quando o Corinthians entra em campo, não vai fazer muito sentido se a Esportes da Sorte ela não puder ter a sua marca exibida. Ela não puder operar no Brasil e perder toda a receita que ela tem através dos jogos. Então, qual o risco maior nesse sentido? A empresa se retirar, rescindir o contrato com o Corinthians. Tem uma multa? Tem uma multa, né, no valor de 100 milhões de reais. O contrato do Memphis Depay, por exemplo, ele é de 80 e poucos milhões de reais. Bom, a grosso modo, a gente pode entender que o Corinthians não seria nem lesado de maneira alguma, porque essa multa rescisória pagaria o contrato do Memphis. A questão é, se isso acontecer, se todo cenário negativo acontecer, esse dinheiro vai entrar imediatamente? Esse dinheiro vai entrar de uma maneira em que o Corinthians possa arcar com o salário do Memphis Depay? A Esportes da Sorte destinou quase 60 milhões de reais para reforços e paga 80% do salário do Memphis, um valor estimado em 3 milhões e meio de reais por mês. Claro que se ela não tiver como exibir a sua marca e não estiver mais no clube, esse dinheiro tem que ser arcado pelo clube. O que vocês precisam entender? O que a gente precisa entender? O jogador, ele não tem contrato com nenhum patrocinador, com nenhuma casa de apostas. Ele tem contrato com o Corinthians. O CNPJ que paga o Memphis Depay é o Corinthians. Ele tem contrato CLT com o Corinthians. Então, a empresa paga esses 80% para o Corinthians repassa ao jogador. É isso que acontece. No momento em que esse dinheiro aqui não vem, o teu custo todo precisa sair do teu clube, né, do teu bolso. O Corinthians tem condições de arcar com 3 milhões e meio de reais por mês? A gente sabe que o Corinthians não vive uma situação financeira muito saudável, tem uma dívida muito grande, mais de 2 bi envolvendo o estádio, está tentando resolver de várias maneiras, né, inclusive com um mecanismo jurídico, né, para que não tenha mais contas bloqueadas, para que os credores recebam a longo prazo, para que o Corinthians pare de pagar juros, a vaquinha do estádio ali para poder fazer esse abatimento e tudo mais. Tem vários modelos, né, para que o Corinthians consiga se sustentar financeiramente. A gente sabe da situação delicada financeira do Corinthians, não é exclusividade do Corinthians, mas a do Corinthians acho que a gente sabe de cor ainda, tudo que está acontecendo. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Eu me posicionei dessa forma quando a VideBet, por exemplo, saiu. E eu falei pra vocês, gente, a marca Corinthians ela é muito valiosa. A camisa do Corinthians é muito valiosa. Então, se sai um patrocinador hoje, vai ter uma fila querendo patrocinar o Corinthians. Pelos mesmos valores? Não sei. Mas aí vai da capacidade do marketing e da diretoria do Corinthians. E logo, o Corinthians anunciou um outro patrocinador mais. Demorou até um tempo, assim, 1, 2 meses, se eu não me engano. Mas conseguiu uma outra casa de apostas, que era a Esportes da Sorte. Saindo a Esportes da Sorte, agora com várias empresas liberadas pelo governo federal, com investimento, com capacidade, vocês acham que o Corinthians não consegue uma reposição? É óbvio que consegue. Ah, vai demorar nesse gap aí de 1, 2 meses, como é que paga o salário do Memphis? Gente, vamos lá. Eu não tô aqui querendo ser otimista ao extremo, não é isso, mas é um cálculo básico, gente. O Corinthians tem uma folha salarial que gira em torno de 20 a 25 milhões de reais.
3 milhões e meio, ok, representa um único jogador. Nós estamos falando de um elenco de 30 pessoas. Mas você não consegue arcar por um período, 2 meses, esse valor? Bom, aí vai da habilidade dos diretores, né, especialmente da parte financeira, dos tesoureiros lá, para entender. Não, vamos fazer o seguinte, vamos adequar aqui, vamos liberar a folha aqui, vamos liberar esse jogador, vamos fazer uma venda aqui. Vai ter que se adaptar. Mas, na minha opinião e na minha leitura baseada em fatos, com tudo que o Corinthians arrecada e já gasta naturalmente, gente, eu não tô aqui minimizando o fato de você pagar um jogador de 3 milhões e meio, não é isso. Agora, eu preciso entender a importância que esse cara tem pro time e o que ele representa num todo de mais de 20 milhões. A gente tá falando aí de, sei lá, pouco mais de 10%. Não dá para pagar o salário do cara? E isso não vai ser eterno. O Corinthians não vai ter que bancar todo o salário de 3 milhões e meio de reais até o fim do contrato dele, até junho de 2026. Por quê? Ou vai entrar essa multa rescisória da Esportes da Sorte, caso ela saia, né? Isso não está definido ainda, só tô colocando cenários aqui para vocês. E aí o Corinthians tem esse aporte para bancar todo o contrato do Memphis. Ou o que vai acontecer é o Corinthians pegar um outro patrocinador na sequência, gente. Porque a camisa não vai ficar vaga. O patrocinador master não vai ficar vago. O Corinthians vai pegar outro. E qual é a empresa que não vai querer ajudar a pagar o Memphis? Olha o retorno que esse cara dá em termos de mídia global. Olha o que esse cara colocou o Corinthians no mapa desde que ele chegou. Ele é um cara midiático por si só, porque ele canta, ele tem uma personalidade incrível, ele é um cara que já jogou em grandes clubes, ele é um cara que naturalmente pelo combo Memphis Depay, ele atrai os holofotes e ele ainda dá resposta dentro de campo. Qual empresa não vai chegar no Corinthians? Peraí, Esporte da Sorte sair, eu quero ter a minha marca exposta na camisa que o Memphis vai usar. E que vai ser exposta para o mundo. Então assim, gente, eu não vejo, é uma situação delicada que precisa ser resolvida da casa de apostas. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Ah, Chico, mas é a segunda casa de apostas que o Corinthians tenta e que daqui a pouco tem que sair por um problema. Isso é outra questão. Isso é outro problema. Que a gente precisa entender que às vezes algumas escolhas, né, elas precisam ter o controle do risco total. Inclusive, o Corinthians teve a recomendação de empresas contratadas para isso, de que, olha, do compliance lá, olha, tem um risco aqui, né, de você ter que assumir a conta caso, né, não haja liberação ali na frente, por conta... Estava tudo dentro do processo de regulamentação das casas de apostas, a Esportes da Sorte ainda não estava, e o Corinthians assumiu esse risco, entendendo a parceira como uma parceira que conseguisse essa autorização. Não conseguiu por enquanto. Então, ainda está dentro da condicional. Pode ser que ela consiga e tudo isso aqui caia por terra. Se ela não conseguir, teoricamente, entre aspas, o problema não é do Corinthians. Claro, o Corinthians é impactado, porque aí não tem mais o aporte de 80% e não tem mais o valor mensal, né, que é significativo da Esportes da Sorte. Ok, vai vir outra. Pelo mesmo valor? Repito, não sei. Vai ser uma casa de apostas também? Não sei. Todo mundo tá meio que se acomodando aí já, né? Então daqui a pouco, poxa, não consegue. Mas a gente tá falando do Corinthians. Eu tenho certeza que vai ter casas de apostas que vão pensar assim, caramba, eu tô botando dinheiro aqui nesse clube, deixa eu botar no Corinthians, deixa eu negociar com o Corinthians. E aí vai do dirigente negociar valores parecidos. A Esportes da Sorte, o Corinthians conseguiu. Valores bem aproximados do que a Vaidbet pagava, que era um contrato absurdo, o maior da América Latina. A Esportes da Sorte paga quase a mesma coisa. E o salário do Memphis. E se não for a Esportes da Sorte, vai ser outra. Porque se não acontecer, aí é incompetência. Porque a marca Corinthians, ela tem capacidade disso. E trazendo um jogador como o Memphis, qual é a marca que não quer expor no peito do Memphis Depay o seu logo? Pera aí, né, gente? Vamos com calma. Porque a gente só tem que esperar o que vai acontecer. E dependendo do que acontecer, aí eu vou cobrar dos dirigentes uma habilidade para resolver. Eles estão lá para isso. Ó, resolveu? Beleza. Não resolveu? Vamos lá. Vamos adequar a folha aqui para poder pagar o salário integralmente do cara até a gente resolver essa situação e vamos resolver a situação. Vamos trazer outro patrocinador ou outro investidor para bancar o cara. Por quê? Porque ele tem mídia para isso, tá? Então, esse é o resumo do que está acontecendo. Até terça-feira a gente vai ter alguma novidade e depois disso saber se a Esportes da Sorte vai poder operar definitivamente aqui no Brasil
ou não, e aí o Corinthians vai ter que ir atrás de um outro patrocinador. Atrás da multa rescisória, atrás de todas as implicações presentes nessa destituição, se ela acontecer. O Breno Bidon está renovando o contrato com o Corinthians e ele tem já um contrato longo, né? Que é um contrato de 4 anos e está estendendo para 5. Na verdade, o Corinthians está apenas, né, atualizando o contrato dele para dar um aumento para ele, tá? Para ele ganhar mais, né? O Breno Bidon está renovando com o Corinthians, né? Segundo o GE, a renovação está encaminhada, segundo o Globo Esporte. Alguém mais deu isso também, não foi só o GE, não. Que o Breno Bidon está com renovação encaminhada. Agora eu vou falar o que eu apurei. Eu apurei que o Bidon já tem uma proposta de um clube europeu, que o Corinthians gostou da proposta. Eu só não sei se é para ele ir agora, no meio do ano, no final do ano. Mas essa informação é exclusiva. Vou até soltar a vinheta, tá? Aliás, depois até uma pessoa me chamou, até para falar coisa até mais avançada, que eu não vou citar aqui, porque eu não consegui confirmar essa informação, tá? Mas o Breno Bidon já deu até alguns passos aí importantes. Essa informação é exclusiva. O Corinthians tem em mãos. O Corinthians pode negar, tá? Não tô nem aí. Entendeu? Não tô nem aí. Eu sei, minha consciência é o que importa. O Breno Bidon tem uma proposta da Europa, tá nas mãos do Corinthians e dele, tá? Uma proposta de um clube europeu para comprar o Breno Bidon. Essa, meu irmão. Eu não sei qual é o clube, tá? Nem sei se o Corinthians vai confirmar. Não sei se eles vão tentar esconder isso até o dia que vão entregar o jogador, né? Não sei se, claro, não tô falando que vendeu, tá? Tô falando que tem uma proposta. Não sei se vai aceitar também, mas eles gostaram, viu? Tá? Pelo que eu sei, gostaram. Agora, não sei se eles vão aceitar, tá bom? O pessoal tá falando que o time do Povo noticiou que o Corinthians recusou uma proposta pelo Bidon. Pode ser essa, então, que eu tô falando. A proposta tá em mãos. Corinthians tem uma proposta nas mãos do Bidon, tá? Pelo Bidon. E eu tô achando que, assim, uma mera opinião, que essa renovação pode estar atrelada a isso. Ou tá renovando porque recebeu a proposta, recusou, e vamos renovar para pedir mais, né? Porque é o seguinte, meu amigo, se o jogador recebe uma proposta que agrade a ele, mas não agrade o clube, e o clube recusa a proposta, aí o Corinthians tem que fazer o quê? Tem que valorizar o cara. Galera, continuando aí as informações do Corinthians, falar do Bidon, mas antes estava prestando bem atenção nessa situação da Esportes, da sorte da patrocinadora do Corinthians. Eu não sabia que o prazo era tão curto, que já era agora, amanhã, né, terça-feira, para poder fazer a regularização de forma geral. Realmente eu não sabia. O fato é, galera, que a Esportes da Sorte vem tendendo para tentar conseguir essa regularização desde o meio do ano passado. E eu acredito que se ela não conseguiu até agora, ela vai ser muito difícil dela conseguir essa regularização até amanhã. E infelizmente, eu acho que a gente vai ter essa triste notícia. Triste, eu digo assim, porque começo de ano, né? O Corinthians aí ainda pensando em contratações, ainda querendo ajeitar o time para o começo de temporada, um mercado da bola um pouquinho mais estacionado, até porque gastou muito, né, no meio do ano passado. Mas eu vejo que, de forma geral, até pela situação do presidente, o pedido de impeachment, essa situação que rola nos bastidores que ainda não acabou, eu acredito que não é uma notícia legal para o começo de ano. Porém, entretanto, concordo plenamente com o que foi falado, porque o Corinthians ele tem condição, sim, de rapidamente, como fez da outra vez, conseguir um novo patrocínio. Mas eu acho que a gente tem que realmente pensar que a Esportes da Sorte, de forma geral, ela vem realmente há muito tempo tentando essa situação e o fato de até agora não ter conseguido, e a gente está em vias de fato de chegar no prazo final,
deixa a situação bem complicada. Lógico, espero que eu esteja totalmente errado, que isso não aconteça e que ela consiga a regularização a partir de terça-feira e a gente não tenha que conversar sobre novos patrocínios e patrocínio master, né, que é o mais importante para o Corinthians. Bom, de qualquer forma, eu acredito que o Corinthians vai conseguir gerir essa situação da melhor forma possível. Galera, larga nos comentários aí, quero saber de vocês a sua opinião, que é importante sobre esse assunto, né? Sobre essa situação toda da patrocinadora do Corinthians. É uma situação chata, né? Mas que a gente sabia, a gente já vinha conversando aqui no canal, alertando que esse momento ia chegar. E chegou. Agora a gente vai ter aí um desenrolar meio que final dessa situação. Bom, para terminar, o Breno Bidon tá aparecendo aí na tela. 19 anos, né, galera? Ele ainda não marcou nenhum gol pelo Corinthians. Eu tava olhando um pouquinho das estatísticas dele. É um jogador muito jovem, né? 19 anos. Eu sempre falei aqui, eu acho que na parte física falta um pouco. Às vezes ele é atropelado dentro de campo, mas é normal, é da idade. Mas eu acho que, de forma geral, a base do Corinthians ela podia tratar melhor os jogadores nesse quesito de peso. Eu acho que os jogadores eles vêm para o profissional muito magros, e hoje o futebol ele tem uma exigência física muito alta. Os jogadores de Série A são todos jogadores grandes, não dá para colocar um menino com pouco corpo para jogar, porque realmente nem por questão técnica a parte física acaba pesando muito. Mas é um grande jogador, o Corinthians tem que vender sim, tem um valor interessante, não pode jogar fora o jogador, mas como eu já falei diversas vezes, e essa é a minha opinião, depois eu quero saber de vocês nos comentários, eu acho que os jogadores da base, que nem o Bidon, tem assim uma propensão de conseguir títulos esse ano, de ter uma propensão de ser um jogador onde que ele pode ser muito mais valorizado nos próximos campeonatos, que a gente vê que tem uma condição de crescimento, que ele ainda tem muita coisa para mostrar. Eu acho que o Corinthians deve fazer de tudo para manter e valorizar um dos ativos dele, que é uma coisa muito importante. A gente não tem meninos da base toda hora desempenhando um grande futebol, jogando no profissional, para que isso possa ser feito de uma forma um pouco mais... enfim, eu acredito que tem que manter o jogador o máximo possível. Eu sei que é difícil, que as propostas elas são altas, que o jogador também fique interessado em jogar na Europa, claro, normal, sonho de qualquer menino, mas eu penso que o máximo que der para a direção segurar é importante. Galera, larga aí nos comentários a opinião de vocês. Semana começando, então tem bastante vídeo do Corinthians aqui. Mais tarde eu tô de volta, 6 horas eu tô de volta aí com informação do Corinthians. Um abraço para todo mundo, até já já. Não esquece, like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima, valeu. E vai, Corinthians!